Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, sempre com aquele compromisso que você já sabe, de trazer conhecimento espiritual qualificado e fundamentado. Ficamos muito felizes com o retorno que temos recebido de todos vocês, vários países, e que vem nos brindando com seus depoimentos de o quão o canal Realidade Fantástica está sendo importante na caminhada espiritual de vocês. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa maravilhosa que já esteve conosco, creio que 2 vezes já, que é o teosofista Oswaldo Condé, escritor, pesquisador, teosofista, já foi editor, uma pessoa sensacional, com um acervo de conhecimento maravilhoso e que está lançando um livro, pessoal, que é um presente para todos nós que palmilhamos a senda mística. É um livro que tem a ver com um dos poucos gurus indianos autênticos aí do século XX, que é o Swami Tilak. Ele vai falar sobre a história desse Swami, a história do livro, vai nos dar aí um spoiler importante sobre o primeiro templo, ou o único templo hindu, genuinamente hindu, em Brasília, que está ligada à linhagem desse Swami. Então, olha, sensacional. Aperte os cintos aí, acenda o seu incenso, relaxe, porque vai ser uma experiência. Tudo bem com você, Oswaldo? Olá, tudo bem? Prazer estar com você, Jamil. Estamos sempre à sua disposição e temos o prazer e a honra de poder falar um pouco sobre este livro, não porque nós tenhamos produzido o livro e honestamente e justamente em coautoria com Prem Kumar, o Erasto Vilaverde, né, que é o nosso querido coautor, e que falará proximamente sobre a criação do templo, né? Então eu não vou falar tanto sobre o templo, porque este livro relembra, né? 40 anos de passagem para o mundo espiritual do Swami Tilak, né? E 50 anos de fundação do Gnana Mandiram, ou o Gnana Mandiram, que quer dizer em sânscrito o templo de sabedoria, que é justamente o título do livro. Olha só, formato grande, capa dura, com belíssimas ilustrações, né? E com o subtítulo de Do Coração da Índia ao Coração do Brasil. Nossa. Então, é um livro muito especial, né? Não é um livro meramente institucional que fala sobre a criação de um templo hindu em Brasília, diga-se, repito, o único templo hindu de Brasília. Mas é um livro que o mais importante nele, além da história da vida, do nascimento da vida do jornalista, né, que se tornou Swami, do jornalista hindu que se tornou Swami, que percorreu toda a Índia a pé, que viajou 50 países do mundo a pé, descalço, não é? E só tinha uma muda ou 2 mudas de roupas, né? Nem sapatos, nem chinelos, andava descalço. Tem fotos dele na Rússia, em Moscou, coberto de neve, ele descalço na neve, né? E a única coisa que ele carregava consigo, por obrigação, era naturalmente os seus documentos pessoais. Sem isso também não dá para viajar, claro. Vamos aproveitar, Oswaldo, e começar então ambientando, né, os nossos queridos amigos aí, espectadores, com a pessoa do Swami Tilak. Se você puder nos passar então um pouquinho da história dele, né? Como é que ele se torna um Swami, entra para a ordem dos Swamis, que linhagem do hinduísmo ele abraçou e como é que foi essa missão dele percorrer a pé o mundo, né? E segundo você tinha me falado antes da entrevista, inclusive aprendendo muitos idiomas. Dá então um pouquinho do itinerário do Swami Tilak para que a gente conheça melhor ele. Então, o Swami Tilak tem umas peculiaridades, né, que são relatadas no livro, como todos os grandes mestres espirituais, por exemplo, Buda ou Jesus, eles foram anunciados, né? Foram feitas previsões de que aqueles mestres nasceriam. Com o Swami Tilak acontece a mesma coisa. O pai dele tem um sonho. O pai dele tem um sonho em que figuras celestiais diziam que ele ia ter
um filho diferenciado, um filho especial. E realmente, pouco depois, a esposa dele engravida e tem, né, um filho que é o Swami Tilak. E ao longo da vida desse menino, ele sempre teve uma demonstração por pendores religiosos, né? A ponto de o pai pedir para fazer um mapa astrológico dele. O astrólogo védico previu que ele iria se casar, né? E o pai, naturalmente, ficou feliz com aquilo, porque haveria uma continuidade da família. E aí, ele já jovem, quando soube dessa previsão, ele disse: eu nunca vou me casar. Consciente ou inconscientemente, ele sabia que ele não precisava criar uma família. A família dele era a humanidade. A partir de um determinado momento na vida dele, ele viveu naqueles períodos de separação da Índia e do Paquistão, né, que foi uma coisa muito traumática, né, tanto para os indianos quanto para os paquistaneses, né? E ele viveu esse período. E ele viveu esse período de efervescência do nacionalismo indiano, né? E ele trabalhava e escrevia para um jornal. Trabalhava e escrevia para um jornal. Mas ele percebeu, em algum momento, que aquela dedicação política, aquela concentração da vida dele em torno de assuntos políticos não trazia uma satisfação interna. Ele era um buscador natural. Então, ele decide, num determinado momento, ainda jovem, fazer uma peregrinação pela Índia. Ele começa a percorrer a Índia a pé. Né? Ele começa a percorrer a Índia a pé. Até que ele vai parar nas margens do rio Narmada, né? As margens de um rio que é considerado sagrado, aonde, segundo se diz, Shankaracharya teria passado. Uhum. E ele encontra um guru, um mestre chamado Baba Jarangandas, né? Ele encontra este Baba e o Baba responde silenciosamente todas as suas questões interiores, né? O Baba consegue acalmar aquele intelecto efervescente do menino, do jovem, né? Na verdade, do jovem que iria se tornar o Swami Tilak. Então ele passa a conviver nesse ashram, que na verdade era uma reles casebre, né? Um casebre branco à beira do rio Narmada, chamada Kuti, né? E lá então ele é instruído pelo seu mestre, que era um Maharaj, um rishi, né? Um sábio que tinha poderes psíquicos extraordinários, que, segundo se diz, até ressuscitou pessoas. Então, foi assim que começou a carreira do Swami Tilak. E o Swami fala para ele fazer mais uma peregrinação pela Índia. Quando ele volta dessa peregrinação, o mestre dele diz: agora o seu destino é viajar pelo mundo. Todas as casas são suas. Todos os países são seus. Todas as pessoas que você vai encontrar são seus irmãos, ou suas mães, ou seus pais. Trate todos dessa forma. Não discrimine ninguém em nenhuma religião. E assim ele foi, percorrendo 50 países, até chegar ao México e depois, posteriormente, ao Brasil. Que história sensacional, Oswaldo, né? Realmente é o itinerário de um grande guru mesmo, né? E o que você pode nos contar sobre essa vinda dele para o Brasil, que parece já faz 40 anos, né? Que cidades ele foi? Como é que foi o trajeto dele aí em Brasília, que acabou originando discípulos, que acabou originando esse templo? Como é que foi a experiência brasileira do Swami Tilak? Então, no Brasil, ele visitou muitas cidades. A primeira inspiração do Swami Tilak, voltando um pouco atrás, a das primeiras inspirações do Swami Tilak foi exatamente com Ramakrishna e Vivekananda. Ele
teve um contato, vamos dizer assim, espiritual com Ramakrishna e com Vivekananda. E pelo exemplo de Ramakrishna e de Vivekananda, ele então começa as suas peregrinações, né? Mas quando ele vem ao Brasil, ele vem, a não me falhar a memória, via México, né? Ele vem via México, ele vem para o Brasil e ele tinha uma facilidade, quase que um dom de línguas, como se diz na Bíblia. Ele tinha uma facilidade de aprender idiomas que era uma coisa extraordinária, né? Tanto que ele escrevia em português, lia, falava e escrevia em português, lia, falava e escrevia em espanhol. Para produzir esse livro, foi um livro produzido sob encomenda do nosso querido Prem Kumar Erasto Vilaverde. Para escrever esse livro, eu tive acesso aos arquivos do Templo de Sabedoria. Eu vi as cartas manuscritas por ele. Que coisa. O português dele é melhor do que muito brasileiro. Olha só. Né? E os exemplos que ele dá, as histórias que ele contava são fascinantes, típicas de um sábio oriental. Né? E o mais importante nesse livro não é a história da vida dele, que eu faço relato, não é a história de alguns dos discípulos, respeitosamente, não é a história de alguns dos seus discípulos, que eu também relato. Nós colhemos depoimentos dos discípulos e de como os discípulos o conheceram no Brasil, né? Que fantástico. Isso foi colocado no livro. É um livro de história, é um livro institucional que fala do Swami, que fala do templo, que fala dos discípulos, mas neste livro você tem trechos de cartas, trechos de livros, trechos de palestras que ele fez no Brasil, né? Que ele fez no Brasil aonde? Ele fez no Brasil palestras na Sociedade Teosófica, no Rio de Janeiro, em São Paulo, acho que em Curitiba. Ele viajou por várias cidades brasileiras, fez palestras na Palas Atena, fez palestras em sociedades Rosacruzes, né? Ele fez palestra na Igreja Católica Liberal, ele fez palestras em vários templos, em várias lojas maçônicas, em igrejas metodistas, em todos os templos, igrejas, organizações espirituais que tiveram abertura e se concederam essa graça, essa honra de recebê-lo, ele falou. Ele não discriminava, né? Então é um personagem extraordinário. Eu fui convidado para uma conferência do Swami e eu cheguei nessa conferência acompanhado de um amigo com muitas ideias na cabeça, com muitas perguntas para fazer a ele, né? E também assim, meio com aquela arrogância ocidental de querer mostrar que sabe, né? Fazer uma pergunta assim que demonstra para quem você faz a pergunta que você entende do assunto, né? Ou vou perguntar uma coisa sobre, sei lá, o Dharma, vou perguntar uma coisa bem difícil do Bhagavad Gita, fazer um comentário sobre o Upanishad, ou fazer um comentário sobre os Vedas, e, né, para mostrar para ele que aqui tem brasileiro que sabe dessas coisas, né? Eu fui então com essa disposição, um tanto quanto arrogante. E aí entrei na sala, era uma sala de uma universidade, né? Aquelas cadeiras com braço para escrever e tal. Então nós sentamos ali e esperando o Swami aparecer. Todo mundo ali naquele burburinho, né? E aí de repente a porta abre e ele entra, né? Com a roupa alaranjada, careca, né? Sem nenhum equipamento eletroeletrônico na mão, nada de especial, descalço, né? Entra na sala. Quando ele entrou na sala, automaticamente fez um silêncio profundo, assim. Então, assim, ele tinha uma baraka, como dizem os sufis. Ele tinha um darshan, uma bênção espiritual, ele tinha um poder, ele tinha uma capacidade de envolver, né? Ele tinha uma aura envolvente. Então, ele entrou. Quando ele entrou, automaticamente todo mundo ficou em silêncio. Automaticamente.
E ele fez uma conferência, né? Ele fez uma conferência não muito longa, talvez de 1 hora. E aí, depois que ele terminou a palestra e tal, ele saiu. E aí o meu amigo, que estava comigo, me cutucou. Ué, você não ia fazer as perguntas para ele? Não ia fazer um monte de perguntas? Cadê as perguntas? Você não fez as perguntas? Aí eu virei para ele e disse, que perguntas? Que perguntas? Né? Então, eu acho que isso já foi uma pequena demonstração de que a gente estava lidando com um ser especial, com um mestre espiritual de verdade. Por quê? Não se diz que yoga é a cessação dos movimentos da mente? Sim. Yoga Chitta, Vitriniroda. Yoga é a cessação dos movimentos, né? Das flutuações da mente. Quando ele entrou na sala, acabou as flutuações da mente. Fantástico, Oswaldo. Né? E me conta uma coisa, meu amigo, antes da gente falar um pouquinho mais do livro, né? O que Sim. que o Swami Tila ensinava? Tem como você resumir um pouquinho, né? A mensagem dele é uma mensagem humanista, vamos dizer assim. Ele não fazia distinção, né, se a pessoa pertencia a essa ou aquela religião. Né? Mas o fundamento dele, né, era a tradição védica. Uhum. A base fundamental dele era a tradição védica. Né? Então, assim, ele era um vedantino. Né? Ele era um vedantino. E é interessante porque no livro, né, nós colocamos várias frases, falas, palestras, trechos de livros, e tem um trecho interessante em que uma senhora pergunta para ele por que ele falava tanto em Cristo, por que ele falava tanto em Jesus Cristo, Uhum. né? E aí ele responde assim, sempre de uma forma muito delicada, né? Mas por que é que eu não poderia falar em Jesus? Quem foi que disse que Jesus é propriedade dos cristãos? Né? Por que eu não posso falar de Buda? Né? Buda é propriedade dos budistas? Nós estamos falando de seres que estão num nível espiritual tão avançado que transcendem o tempo e transcendem grupos étnicos ou religiosos. Né? Então, essa era uma postura dele. Né? Então, ele falava muito em Buda, ele falava em Jesus, ele falava em Krishna. Então, a base dele era uma base humanista e védica. E agora, Oswaldo, eu me impressionei, você mostrou rapidamente aí, com a qualidade dessa edição, e segundo você me falou, te encomendaram, né, o presidente do Mandira, né, que é seu coautor, né, você vai falar um pouquinho Sim. dele também, mas a qualidade dessa edição, a dimensão do livro, quer dizer, vocês produziram uma joia preciosa de resgate histórico, resgate espiritual, creio que única no Brasil, não tem mais nada sobre, olha só, a qualidade das fotos e olha só a qualidade do papel, né, que vocês priorizaram, né, da edição. Nós temos que fazer justiça ao trabalho do Prem Kumar, né, do Erasto Vilaverde, né, cujo nome iniciático hindu é Prem Kumar, né? O livro ficou primoroso. O livro tem capa dura, né? O livro tem capa dura, papel couché, né? E são quase 150 páginas. Eu abri aqui numa frase de Shankara, né? Que diz assim, só para citar o livro, né? Ainda que visites lugares sagrados, faças caridade ou voto de castidade, se não tens sabedoria, não poderás emancipar-te, ainda que em 100 vidas. Assim é a opinião dos sábios. Que lindo. Né? Então o livro encerra com uma frase de Shankara. O livro é uma preciosidade. É uma preciosidade. E no templo, no Gnana Mandiram, né, no templo aqui em Brasília, e também pelo contato que vou lhe passar, é possível adquirir os livros do próprio Swami Tilak. Olha só, Né? que show. Existem aí uns 15 a 20 livros dele em português, só que são edições produzidas pelo próprio templo. Então,
a aquisição tem que ser feita através do Gnana Mandiram, né, do Templo de Sabedoria em Brasília. E olha, pessoal, aqui fica novamente o apelo do canal Realidade Fantástica. Se você realmente é um buscador sincero, um buscador espiritual da senda, se você tem interesse por todos esses temas, é mais uma das obras que você não pode deixar de ter. Eu não tenho dúvida. Daqui eu já sinto as vibrações desse trabalho tão carinhoso, né? Tão profícuo, né? Tão rico que eles fizeram. Imagine isso na sua biblioteca. Imagine o que você vai beber de uma pessoa como o Swami Tilak, né? Das cartas que foram resgatadas, da história dele, dos ensinamentos, Sim, né? Além de ter perfeito. um livro tão primorosamente editado na biblioteca. Então, corre lá, né? Através do contato que já está aparecendo, pede para vir a obra, porque não tenha dúvida, é uma coisa única. É uma coisa única. Eu estou até ansioso aqui, excitado para ler o livro, porque eu tenho certeza que é transformador. Oswaldo, obrigado pela tua gentileza. Você é uma simpatia, você é nosso irmão espiritual. E sinta-se sempre convidado, viu, querido? Muito obrigado. Estou à sua disposição aqui em Brasília. Em breve teremos novidades literárias e eu te aviso. Com certeza, meu Muito irmão. grato. E vou te visitar aí. Pode esperar que eu vou. Venha, Tá bom, querido? venha. E a todos Um vocês, abraço. um abraço, querido. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.